Olá, você está sintonizado na Rádio CAMG, a rádio da Advocacia Mineira. E este é o Conexão Caixa, o nosso podcast. E o assunto hoje é diferente. Em celebração ao mês de março, que é o mês internacional da mulher, hoje a gente vai falar sobre saúde da mulher com a doutora Vivian Regina Santos Bianchi. Olá, doutora, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, prazer é todo meu. Está falando aqui para os advogados de Minas Gerais, falando aqui com a Zizi, é uma honra. Então vamos começar. Para começar, vamos discutir um tema que afeta muitas mulheres e a gente já fez uma conversa prévia aqui para os nossos ouvintes, os telespectadores ficarem sabendo, sobre TPM. A gente já conversou sobre vários assuntos que vão ser abordados aqui na nossa pauta. No caso de TPM, quais são os métodos disponíveis para diminuir, né, esse mal-estar que todas nós mulheres passamos em maior ou menor grau, e a medicina está muito bem desenvolvida, né? Assim, então, o que dá para a gente ter de alento aí com relação à TPM em pleno século XXI? Tá bom. Ô Zizi, a TPM, né, aquela tensão pré-menstrual, é um ciclo que se repete ali todo mês em quase 70% das mulheres em idade reprodutiva. Então, assim, aquelas mulheres que menstruam, né, normalmente, e que não usam métodos anticoncepcionais combinados, que menstruam. Então, essas pacientes, elas podem sofrer uma oscilação hormonal aí, uns 15 dias antes dessa menstruação vir, e que é a famosa TPM, que ela pode ter uma ansiedade mais exacerbada, às vezes momentos depressivos, uma insônia, ou às vezes até sentir muito sono, aquela fome excessiva, briga com todo mundo, né, uma irritabilidade, choro fácil, sente algumas transformações também no corpo, por exemplo, dores nas mamas, inchaço na barriga, inchaço nas pernas, dor de cabeça. Então, assim, fico aqui a manhã inteira falando sobre os sintomas. E o pessoal, né, quem menstrua aí sabe como que é. E aí, existem métodos que a gente consegue amenizar essa fase da vida da mulher, que pode inclusive atrapalhar no dia a dia, no trabalho, numa escola, tá? Então a gente pode orientar mudança de estilo de vida, então uma boa alimentação, às vezes uns alimentos mais anti-inflamatórios, né? Não comer muito esses alimentos mais processados, então alimentos mais naturais, tomar muita água, praticar exercício físico regularmente, então ali umas 4 vezes na semana é importante. Apesar de que essa paciente, nesse período, né, da fase lútea, a gente fica um pouquinho mais com fadiga, cansaço, mas é importante manter ali durante os 30 dias a prática de atividade física. E essa prática nesse período, né, da menstruação de mais ou menos uma semana, tem mulheres que têm um fluxo até maior, ela é recomendável também? Assim, mesmo que seja mais leve? Sim, se ela conseguir, porque às vezes é a baixa da academia, né? E por que fulana não veio? Deve estar menstruada. Mas é importante pelo menos tentar fazer um exercício ali mais leve, não é contraindicado. É claro, se essa paciente está sangrando muito, né, com uma menstruação mais intensa, então tentar ali um repouso, mas tentar manter sempre a atividade ali diariamente. Nessa fase, como eu disse, então, ela está mais cansada, com mais fadiga, então ela pode, que é a fase anterior à menstruação, que eu estou falando ainda. Então ela, né, pode se sentir mais cansada, então ela não vai ter aquele rendimento que ela tem depois que essa menstruação vem, depois daqueles 5 dias, né? E aí, quando chega a menstruação, é como se nada tivesse acontecido, né? Ela menstrua, está ali, às vezes com cólica, mas depois volta a sua produção ali normal, né, da sua atividade. Fora que, se ela, mesmo com a mudança de estilo de vida, mesmo com a atividade física, tomando muito líquido, ela ainda não está se sentindo bem, ela pode procurar uma ajuda profissional. Existem, às vezes, métodos que a gente consegue bloquear essa menstruação e esse ciclo de aumento do estrogênio nessa fase, né? Então, a gente consegue, às vezes, se ela não tiver nenhuma contraindicação e se for desejo dela, ela pode, às vezes, entrar com um anticoncepcional combinado que vai bloquear esse ciclo. Então, ela não vai sentir tanto essa transformação no corpo dela. Existem também algumas medicações fitoterápicas que a gente pode utilizar. Existem alguns antidepressivos
também que a gente pode prescrever para essa paciente. Então, assim, vai depender muito do grau, né, e do que ela está ali buscando, o que ela está necessitando nessa fase. Depende muito ali do que ela procura, né? Então, tem N possibilidades várias aí, né? possibilidades, exatamente. Pelos exemplos que você deu. Uma pergunta aqui dentro do que você falou, né? Alimentação, água, atividade física. O sono também é muito importante, assim... O que você percebe das pessoas que chegam das mulheres que chegam até o seu consultório com relação a sono? Acho que hoje em dia tem muito exposição a tempo de tela, né? A gente vai dormir, às vezes está com o celular na mão, respondendo mensagens, verificando e-mails. Sim. Então tem tudo isso também que ajuda a dificultar que as mulheres advogadas tenham uma boa saúde e as mulheres em geral. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a questão do tempo de tela e sono. Sim, é importante para a nossa saúde a gente ter aquele sono reparador. O que é o sono reparador? A gente deita na cama, né? A gente tem que fazer uma higiene do sono que a gente precisa, que é o quê? Desliga o celular bem antes, não leva esse celular, não leva o laptop, o computador para a cama, né? Então deixa afastado. Se possível, arruma aquele rádio relógio ali, mas não coloca o celular para despertar. Doutora, eu já estou fazendo tudo errado, assim, já você está falando aqui, já... Então, a própria luz do celular, ela pode atrapalhar. Então, às vezes, a paciente desligou, mas o companheiro ali continua ainda com o celular ligado. Então, isso ali pode atrapalhar mesmo. E, às vezes, ela não vai ter aquele sono reparador, que é dormir a noite toda e acordar descansada, né? Então, às vezes, vai ter uma dificuldade de iniciar o sono e também de manter ali dormindo durante a noite bem. E aí, começa a procura, né, no consultório de, eu preciso de um remédio para dormir. Não é isso? Então, a gente procura sempre o caminho mais fácil. Mas desligar o celular, o laptop, ninguém consegue, né? É verdade. Ó, dicas muito importantes aqui da doutora Vivian, tá? E essas eu já peguei para mim. O celular, sim, respondendo mensagem ali, tipo 11h30, meia-noite, né? Não vai me dar no sono reparador. Não. Nem para mim, nem para mulher alguma, nem para pessoa alguma, na verdade. Então, essa é a dica de milhões. Eu recebo essa reclamação em casa por eu ser obstetra, né? Então, o meu celular, ele dorme ligado. E eu recebo mensagem durante a noite das gestantes. E aí, o meu esposo, Vive, não dá para desligar. Eu falei, não, tem gente para nascer, não dá. Então, se você não for obstetra, pode desligar o celular. Bom, já serviu para mim. Mudando um pouquinho o foco aqui, vamos falar um pouco sobre a menopausa, doutora Vivian. Na sua experiência, em quanto tempo é recomendado iniciar a reposição hormonal? Como que isso é feito? Todas as mulheres precisam fazer essa reposição? Você explicasse um pouco sobre isso, a idade mais adequada também? Bom, a menopausa é aquela fase que a mulher parou de menstruar. Então, a gente conta ali 12 meses sem menstruação, na idade mais ou menos ali entre 45 e 55 anos, mas ela pode chegar a partir dos 40, então não é mais considerado precoce se uma paciente aos 40, 41 anos entrar em menopausa. 38 já é precoce, né? Mas acima de 40 anos, a gente pode considerar aí uma menopausa, se a paciente parou de menstruar por 12 meses. E a partir desse momento, se essa paciente, se essa mulher, ela tem sintomas, então, principais sintomas, o fogacho, que é um calor excessivo que ela sente que sobe, vai para a cabeça, redução da libido, né, que é redução do desejo sexual, irritabilidade também, então vamos voltar lá nos hormônios, irritabilidade, falta de sono ou muito sono, desânimo para fazer as suas atividades diárias, ir para uma academia, cuidar da casa, às vezes algum tipo de depressão ou aquela paciente mais ansiosa. Então, se ela tem esses sintomas mais exacerbados, ela tem indicação de fazer a reposição de hormônio. Só que a gente tem uma janela de oportunidade. O que seria isso, essa janela? Ela tem que ter até 10 anos de menopausa. Então, se ela já passou de 10 anos de menopausa, ela já não tem indicação de fazer a reposição. Que é o quê? Repor o hormônio que a gente já não produz mais, que é o estrogênio, tá? Ou se ela passou dos 60 anos, também não existe benefício, né? Então, tem estudos que indicam que não existe mais benefício para essa paciente.
E aí, às vezes, a gente pode vir, né, com algumas comorbidades se a gente entra com uma fase mais avançada da vida, né? Então, depois dos 60 anos, a gente entrar com hormônio. E a gente precisa averiguar se ela não tem nenhuma contraindicação para poder fazer a reposição. Então, que seria o quê? História importante familiar ou história dela de câncer de mama. E problemas cardiovasculares também, eventos tromboembólicos, que é trombose, AVC, né? História pessoal, então não tem indicação da gente fazer reposição nessa paciente. E se ela tem hipertensão, diabetes, alguma outra comorbidade, a gente pode pensar na via que a gente pode repor o hormônio para ela. Às vezes ela tem uma hipertensão, mas é super bem controlada. Então, ao invés da gente, por exemplo, passar um comprimido para ela tomar, para repor o hormônio, a gente pode passar um gel na pele que tem absorção boa, né, com a proteção da progesterona. Se essa paciente ela tiver útero, a gente tem que proteger o útero por conta aí de câncer de endométrio, né? Então, a gente tem que fazer todo o tratamento e toda a proteção dela também, a profilaxia, que seria. Mas aí tem as outras vias de aplicação, tem a por cima da pele, né, a transdérmica, tem a oral, dependendo, daqui a pouquinho a gente vai falar até sobre DIU, a gente pode usar o DIU ainda como protetor na menopausa, na reposição de hormônio, que é o DIU hormonal. Então, assim, a gente tem várias possibilidades. E também, no mesmo caso da TPM, orientar essa mulher que ela precisa se movimentar. Então, fazer uma atividade física, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo e da sua mente. Então, a gente pode fazer exercício de meditação, a gente pode procurar uma terapia, né? A gente pode praticar um esporte no clube, a gente pode correr. Quem mora em área arborizada, sai para correr de manhã, né? Sem o sol tá muito quente, passa o protetor solar, bota uma roupinha e vai. Mas a gente não pode se entregar. Eu tenho muita paciente que se entrega e fala, olha, eu não quero mais viver, eu não estou achando graça em nada. Então, a gente precisa oferecer esse tipo de ajuda. E existe tratamento, né? Existe aí muito estudo, muito conhecimento para a gente deixar de tratar essas pacientes. Antigamente, tinha muito tabu no tratamento da menopausa. Então, os médicos mais antigos, alguns médicos mais antigos, claro que eu não vou generalizar, mas eles têm uma certa resistência para fazer a terapia de reposição de hormônio. Porque pode dar câncer, porque pode dar trombose, mas a gente vai acompanhar essa paciente e a gente vai averiguar se ela está apta ou não àquele tipo de tratamento. O que não pode é deixar, né, negligenciar que ela fique ali sem tratamento e sofrendo. Muito obrigada, doutora Vivian. Pegando o gancho aqui na dica que ela deu, desde o começo do nosso bate-papo, atividade física faz toda a diferença, atividade física regular. Ela deu aqui vários exemplos. E para você, mulher advogada e homem advogado também, estagiários e estagiárias, com a carteirinha da OAB-MG, nós temos um programa gratuito que é o Personal CAA-MG. É uma plataforma cujo personal trainer responsável é o George Henrique. Temos matéria no site da CAA-MG sobre isso. Você pode se informar e, mais do que isso, botar o seu corpo já em movimento, seguindo aqui a dica da doutora Vivian. Bom, doutora, eu queria falar sobre métodos contraceptivos, né, que você já introduziu aí um pouquinho a respeito desse assunto, DIU. Quais que são vantagens desses métodos, né? As mulheres que não tiveram filhos também podem utilizá-los, para você fazer um resumo aqui para a nossa ouvinte, para a nossa telespectadora também. Tá, joia. O DIU, ele é um método de longa duração, tá? Existem vários tipos no mercado, várias marcas, e tem uma duração aí de 3 a 10 anos, então dependendo se ele tem hormônio ou não, o tamanho, tá? É disponibilizado aí pelo SUS e na rede particular e também por todos os convênios. Pela ANS, os convênios, eles disponibilizam o DIU para paciente, então é só procurar o médico e ver onde que pode ser feita a inserção desse DIU. É um método que a paciente não precisa lembrar, então todo dia ali de tomar, igual a pílula, né, que às vezes tem um esquecimento. Então é um dos métodos mais eficazes. Ele tem uma chance de falha mínima. Existe, nenhum método é 100% confiável, mas a taxa de falha do DIU é menos de 1%, então é mínima.
Existe o DIU de cobre, existe o DIU hormonal, e o DIU hormonal, além de ser utilizado como método contraceptivo, ele também pode ser utilizado como tratamento. Então, de mulheres que têm uma menstruação mais intensa ou que têm problemas ali com a menstruação, seja por conta de miomas, adenomiose. Então, ele serve também para o tratamento, tá, dessas doenças, antes mesmo da gente indicar uma cirurgia para retirada, a esterectomia. A gente pode utilizar o DIU. Além do DIU, a gente tem o implante também, hormonal, o implante de etonogestrel. Então, o DIU é o levonorgestrel e o implante é o etonogestrel, que também tem uma duração aí de 3 anos, e somente na rede particular. Algumas prefeituras, eu não sei aqui em Minas, mas em São Paulo, já disponibilizam para algumas pacientes, inclusive até moradoras de rua, usuários de drogas, que não conseguem, né, ter aquele atendimento ou não procuram, então eles oferecem para esse público também. E é um método muito eficaz também, porque não vai depender, né, das tomadas, não vai depender da paciente lembrar. É muito difícil o DIU sair do lugar. Então, para quem pensa, fala, nossa, eu coloquei o DIU, mas será que eu engravidei? Então, pode ocorrer, ele pode sair do lugar, mas é muito difícil. Então, a gente sempre tem que manter um acompanhamento com o médico depois, mas avaliação mesmo no consultório. Às vezes, se o médico viu que a cordinha ali está um pouquinho maior do que ele colocou, então solicita um ultrassom, mas um acompanhamento muito tranquilo. E esse acompanhamento, ele tem uma periodicidade, assim, mais normalmente espaçada? É na consulta anual, né, da paciente. Então, é um período bastante razoável. Sim. Né? Normalmente, as pacientes pedem, eu gostaria de fazer um ultrassom para ver se o DIU está no lugar, tudo bem. Você precisa confiar no método, sabe? Quando a mulher procura o médico para escolher um método contraceptivo, não adianta ele impor e falar assim, você vai colocar um DIU. E se ela não confia, ela vai ficar ali todo mês. Igual, por exemplo, o hormonal, às vezes ele pode cortar a menstruação. E aí ela vai pensar que todo mês ela está grávida e vai ficar fazendo beta-HCG todo mês. Então, ela não confia naquele método. Então, é uma troca ali de informações. Sim. A paciente ela tem que exatamente, ela tem que saber o que ela procura e o médico também oferecer, né? É muito importante ele passar a informação ali para ela e de uma maneira, né, que ela entenda e que, né, fale, o DIU é eficaz, é muito difícil dele sair do lugar, pode sair, pode, mas é muito difícil, né? E sobre as adolescentes, vou te dar um dado aqui. No ano de 2021, 13,6 partos no Brasil foram de adolescentes. Bastante significativo. Tá? Né, então, adolescentes, você se recordaria mais ou menos a idade? A cada meia hora, de 10 a 14 anos, uma menina tem um filho. Então, é um dado assim Nesse tempo da gente que a gente assustar. Está conversando, exatamente, já ocorreram partos. Isso. Então, entre 10 e 14 anos, uma menina tem filho em meia hora. Então, assim, a gente precisa, não só no consultório, mas na rede pública, os enfermeiros, agentes de saúde, precisam oferecer, né, métodos mais eficazes para essas meninas. Cada vez mais, infelizmente, né, as meninas iniciam a vida sexual mais cedo. Então, a gente não pode esconder, né? A realidade. É a realidade. Então, a gente precisa orientar essas mães dessas meninas, que elas precisam levar essas meninas ao ginecologista para bater um papo, para sugerir algum método, para conversar se já está tendo relação sexual, né? Porque a gente precisa prevenir. Depois, chega lá numa maternidade, uma menina, é uma crueldade, né, para mim, 14 anos, e eu já trabalhei em maternidade pública e é triste, sabe? Aquela família, assim, sem estrutura, às vezes não sabe nem quem é o pai, né? Sem contar que para o corpo também ali não está acelerado do que não era para ser naquele momento. E não o corpo não está preparado. Não é um corpo preparado para aquilo, né? Então, a gente precisa fazer a prevenção. Então, elas podem, sim, serem submetidas à inserção de DIU,
tá? Então, não tem... A partir de qual idade? Pela lei brasileira? Na verdade, assim, pela lei, abaixo de 14 anos... De forma alguma. De forma alguma, né? É considerado estupro, tá bom? Agora, se uma paciente acompanhada da mãe, tem que ser acompanhada da mãe, porque existe um termo de consentimento que essa mãe vai assinar, tá? Permitindo a colocação do DIU, porque ela não pode assinar por ela. Sim. Pela idade. Então, se a mãe permitir a inserção do DIU, vai ser acompanhada ali pela mãe, o exame físico, né? Tudo direitinho. E pode ser feito o procedimento. Ok. Então, é bom, inclusive, explicar por questões legais também, mas com o consentimento dos pais, é possível que esse método seja adotado para a saúde dessa adolescente a partir dos 14 anos, correto, doutora Vivian? Ou responsável, né? Às vezes, né, não está com o pai, não está com a mãe, uma avó, alguém para assinar esse termo. Né? Alguém que seja o responsável por legal. Aquela adolescente. Isso. E muito mito também que fala, nunca teve filho, então não pode colocar DIU? Pode. Existem hoje dispositivos um pouquinho menores, que é o mini DIU. Então, o SUS ainda não tem aqui, pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu acredito que não tem, região metropolitana, mas existe para comprar, né, é um DIU menorzinho. Então, às vezes, que vai ter uma adaptação melhor no útero daquela adolescente, tá? Tá ótimo. Ou mulheres também que não tiveram filhos e que querem, às vezes, um método que com menos cobre, que às vezes ele tem um pouquinho, uma menor quantidade de cobre, e aí tem menos efeito colateral, até porque pode gerar um pouquinho de cólica, desconforto. Então, quando a gente tem menos cobre, às vezes a gente gera um pouquinho mais de conforto para essa paciente. Tá ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos. E só o assunto DIU, que é o assunto que a gente está falando aqui agora, daria uma conversa, um bate-papo só sobre o tema, né? Bom, doutora, eu queria perguntar, mas já encaminhando para os momentos finais do nosso programa, que esse assunto é de uma riqueza de detalhes e eu agradeço pela sua participação, por compartilhar conosco aqui com as mulheres ouvintes, as advogadas e as nossas ouvintes e telespectadoras também, né, que estão nos assistindo, sobre esse tema saúde da mulher. E você pode dar algumas dicas de prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo do útero? Muito mais fácil a gente fazer a prevenção. Então, no caso do câncer de mama, existem fatores que são modificáveis, na verdade. Então, a paciente ter um estilo de vida com qualidade, né? Então, praticar novamente atividade física, não fazer ingestão de álcool em excesso. O que é considerado excesso de álcool, nesse exemplo que você deu? A gente fala assim, aquela etilista social. O que é etilista social? É a mulher que bebo ali no final de semana ou quando eu vou em alguma festa, né? Então, a mulher, eu bebo todos os dias, ali já vai passar a ser um excesso, né, de álcool. Sim. Então, o excesso de álcool, tabagismo, hábitos ruins, alimentação ruim, a obesidade... Isso tudo aí pode interferir, sim, em aumento de caso de câncer de mama. Fora a história familiar, né, que essa mulher pode ter. Então, minha mãe, minha tia. Então, isso aí já é um fator de risco. Mas a gente falando, assim, de fatores modificáveis, então, é mais a paciente evitar maus hábitos, né? Manter sempre um peso adequado, alimentação... cigarro, álcool, são os principais assim que a gente pensa. Importante, se ela conseguir fazer o autoexame em casa para ver se não acha nenhuma lesão ali que possa ser sugestiva, né? Procurar um médico, eu achei um carocinho aqui, vou procurar um médico, né? Para a gente ver se é algo grave ou se é apenas ali um cisto, uma lesão benigna. E pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, a gente precisa fazer a mamografia anualmente, tá? Então, pelo Ministério da Saúde, ela é feita a partir dos 50, de 2 em 2 anos. A rede pública ainda não oferta a partir dos 40, acredito que somente em caso de um histórico familiar. Exatamente. Né? Mas quem tem oportunidade aí na rede particular, né? Pode começar a partir dos 40 anos a fazer a mamografia, que é o exame, assim, padrão ouro, né, que a gente fala para detecção de lesões precoces, né? Então, algo ali que você não consegue nem tocar, a gente consegue enxergar numa mamografia.
E a respeito de colo de útero, também as mesmas orientações bem parecidas? Na verdade, o câncer do colo do útero é causado aí pelo HPV, que é um vírus que é transmitido principalmente na relação sexual. Então, é usar preservativo, né? Usar a camisinha, tanto masculina quanto feminina, para proteger. E hoje a rede pública oferece também a vacina para os adolescentes e para os adolescentes de 9 a 14 anos. Para um grupo também de imunossuprimidos, estão alguns cânceres, HIV, transplantados, renais. Então, assim, tem um público também que consegue receber essa vacina. Mulheres que sofreram algum tipo de violência sexual também conseguem. E na rede particular, até os 45 anos, a mulher ou o homem, eles podem chegar no laboratório e solicitar a vacinação também do HPV. E da vacina, né, contra HPV. E é importante também a prevenção anual. Então, a partir dos 25 anos, a mulher ela precisa, se ela já tem relação sexual com penetração, então ela precisa procurar um médico para poder fazer o Papa Nicolau, que é o exame do colo do útero. E ali, anualmente, se 2 exames normais, ela pode fazer até de 3 em 3 anos, até os 64 anos, que tem indicação. Se todos os exames normais, não teve nenhum problema, não teve câncer, não teve nenhuma displasia ali, nenhuma alteração do colo, com 64 anos, pelo Ministério da Saúde também ela tem indicação de parar de fazer esse exame. Tá? Mas antes dos 25 não tem muita indicação e nem após os 64. Obrigada pelas dicas. Infelizmente, o Conexão Caixa ele está chegando ao fim, mas eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres que estão acompanhando o programa conosco. Que assim, a gente não precisa procurar o médico só quando está doente, está sentindo alguma coisa. O médico também ele serve para prevenção. Então, a gente conversou aqui sobre vários assuntos, várias doenças que a gente pode prevenir aí com uma simples conversa, né, e com uma simples mudança de hábito, né? E essa relação de confiança que você falou no início do bate-papo foi fundamental, porque às vezes você vai a um profissional de saúde e falta aquele olho no olho, aquele diálogo. Essa relação ela é muito importante de ser estabelecida, né, doutora? É muito importante a relação médico-paciente. Tem mulheres, inclusive, que não se sentem confortáveis ali com o profissional e trocam. Falam assim, eu não gostei e eu queria uma segunda opinião. E a gente está no momento hoje em dia que a informação ela chove, né? Então, você abre o Instagram, você abre um YouTube, você abre o Google e a informação ali está chovendo. Então, hoje em dia, a gente não só balança a cabeça e fala assim, senhor, aceita ali o tratamento. Mas pode questionar, sim, né? Numa consulta, pode pedir mais esclarecimento sobre aquele método que, às vezes, não precisa ser imposto, né? Então, ela pode já chegar sugerindo, olha, eu gostaria, eu vi um método mais eficaz, né? Por exemplo. E, assim, eu acredito que seja realmente uma troca. Né? Então, a gente não tem que ficar aceitando também, não. Não gostou? Troca mesmo. Né? É importante aí você se sentir confortável, se sentir bem com o profissional que está te atendendo. Obrigada, doutora. E o Conexão Caixa chega ao fim. Eu agradeço a participação da doutora Vivian Regina Santos Bianchi. Um grande abraço e acompanhe o nosso programa nas redes sociais da Caixa, @CAA-MG. Até nosso próximo programa.